Olá pessoal, essa é a disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho e a aula é sobre vínculos do indivíduo com o trabalho e com a organização. Então, primeiro a gente vai ver alguns termos importantes para o entendimento do estabelecimento desses vínculos. O primeiro deles é satisfação, que seria o estado emocional positivo ou de prazer que a gente sente com o trabalho. E, obviamente, que indivíduos satisfeitos produzem melhores resultados organizacionais, por isso a importância de se trabalhar a satisfação. Tá? E aí várias pesquisas vão trazer que se a pessoa está satisfeita no seu ambiente de trabalho, ela vai ter saúde mental nos outros setores, nos outros ambientes de vida, na vida pessoal, e por isso que tantas empresas, tantas organizações investem em programas de qualidade de vida. Porque aí essa pessoa vai ficar satisfeita fora do ambiente de trabalho e aí se fecha um ciclo, vai continuar satisfeita no trabalho também, e aí isso vai sempre fazer com que ela produza mais, ou ofereça melhor um serviço. São consideradas fontes de satisfação no trabalho a liderança, as relações de trabalho, o próprio salário, o próprio trabalho e as oportunidades de promoção também para a pessoa conseguir sentir a autorrealização. Tá? Antecedentes da satisfação, condições de trabalho que sempre devem ser pesquisadas antes de prestar o processo seletivo para aquele trabalho, para aquela empresa, e algumas características individuais que a gente vai ver posteriormente. São considerados correlatos de satisfação, que andam junto com a satisfação. O envolvimento com o trabalho e o comprometimento. O que é o envolvimento? É o grau em que o desempenho da pessoa no trabalho afeta a sua autoestima. Quanto mais elevada a autoestima decorrente do trabalho, mais elevado o envolvimento. Tá? E, de novo, antecedentes alguns fatores de personalidade, algumas características da liderança, etc. E consequências para as organizações são as melhores também possíveis, Quanto maior o envolvimento com o trabalho, melhores as consequências. Bem? Então, alguns fatores pessoais, que vão predispor a pessoa a se envolver mais com o trabalho. Adoção de ética protestante ou até outras crenças religiosas, que a pessoa possua. Então, por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga, Dependendo do que a pessoa aprendeu em termos de conhecimento religioso, vai fazer com que ela se empenhe mais a trabalhar. O centro de controle, então pessoas que acreditam que têm mais poder sobre as suas vidas, que tem um centro de controle mais interno, também se envolvem mais com o trabalho, geralmente. Autoestima também, então pessoas com elevado senso de competência e de efetiva influência sobre o meio também se envolvem mais. E as pessoas que têm maior necessidade de crescimento também vão se engajar, vão se envolver mais com o trabalho. Tá? Algumas características do cargo também favorecem o envolvimento com o trabalho. Então, a autonomia para realizar as tarefas, o famoso empoderamento, o significado daquelas tarefas para o trabalhador, o quão importantes são aquelas tarefas para o colaborador, o quanto que ele acha que aquelas tarefas vão contribuir para a sociedade, para a comunidade onde ele está inserido, identificação pessoal com as tarefas, o preparo que a pessoa teve, a formação que ela teve, se tem a ver com aquelas tarefas, isso é importante também. E variedade de habilidades exigidas para o trabalho não ficar monótono. Bem? Alguns fatores externos que vão influenciar o envolvimento, características da liderança, a participação, o empoderamento e quantidade, principalmente qualidade da comunicação existente entre a chefia, a liderança e os colaboradores. Tá? E, enfim, como são formados os vínculos, então, com a organização? Primeiro, precisa estar entabulada uma relação de troca, de preferência justa, entre o colaborador que vai dedicar o seu desempenho à empresa, e a empresa que vai fazer uma boa gestão, vai remunerar esse colaborador, Então, quais são as expectativas comuns, dos trabalhadores com essa troca? Satisfazer as necessidades pessoais, receber o apoio organizacional, haver uma reciprocidade organizacional e uma troca justa, como eu falei para vocês, Segundo a percepção de ambos os lados, organização e colaborador. Então, existe a troca econômica, que é aquela feita em contrato, assinada, é a troca formal, e existe também a troca social, que foge à regra do contrato, que vai incluir os conceitos que a gente vai ver de suporte organizacional, que é a ajuda que a empresa, que a organização dá para o colaborador, e cidadania organizacional, que é a retribuição, o que o colaborador doa, o favor que ele faz para a organização. Isso está fora do contrato, tá? Não está escrito em lugar nenhum. Então, para qualquer relação, se manter viva, não entrar em crise, em falência, precisa haver uma reciprocidade. Então, a gente sempre deve ajudar quem nos ajuda e não prejudicar quem nos beneficia, Isso faz parte aí de preceitos, de códigos morais e éticos
de relações da nossa cultura, né? Então, um esquema mental bem simples de reciprocidade seria esse, né? O doador faz as suas doações para o receptor, esse receptor se sente devedor, que vai devolver essas doações para o credor, bem? Então, o suporte organizacional, como eu falei para vocês, é tudo que a organização oferece, né, em termos de favor para o colaborador, o quanto que valoriza, né, as contribuições daquele colaborador, o quanto que se preocupa com o bem-estar. Então, na verdade, tem mais a ver com a percepção que o colaborador tem de tudo que a empresa oferece, né? Por isso que é uma percepção de suporte organizacional. E, obviamente, né, para a gente ter uma boa percepção, a gente precisa ver se a empresa é justa nos procedimentos de distribuição, então ver isso com antecedência à entrada na organização, o suporte que essa organização oferece, né, através das chefias, né, aos seus colaboradores, e os retornos organizacionais. Então, se o salário é bom, se eu tenho autonomia, se eu tenho treinamento, né? E, obviamente, que as consequências para uma boa percepção de suporte organizacional são as melhores, né? Então, menos absenteísmo, menos rotatividade e maior desempenho, satisfação, envolvimento, comprometimento, tá bem? Então, essa definição, né, de reciprocidade organizacional, ela é um conjunto de crenças acerca do estilo retributivo adotado pela organização perante as contribuições ofertadas, então, pelos seus empregados. Então, como eu disse, tem que ser uma troca justa, né? Então, o colaborador desenvolve expectativas sobre futuras retribuições que a organização vai dar para ele a determinados atos de trabalho, então, que ele percebe como favores, benefícios ou ajuda à organização. E aí, como troca, ele vai oferecer o que a gente chama de cidadania organizacional, tá? Então, o esquema segue a mesma linha de raciocínio. O empregado, então, doador, né? Ele doa sua cidadania organizacional para a organização receptora, que se sente devedora, e aí devolve, né, essas retribuições organizacionais para o empregado credor, que aí no fim vai sentir essa reciprocidade organizacional, esse suporte organizacional já mencionado, tá bem? E aí o comprometimento organizacional, que é o vínculo, né, que se estabelece entre o colaborador e a organização, ele pode ser de duas naturezas. De natureza afetiva, que é aquele estilo de comprometimento afetivo, e de natureza cognitiva, que aí são dois estilos de comprometimento, o calculativo e o normativo. Vamos primeiro ver o estilo de comprometimento afetivo, que tem a ver com o desejo do colaborador permanecer na organização. Então, ele trabalha lá porque ele quer, porque assim ele deseja, porque ele tem vontade de trabalhar ali. O comprometimento calculativo ou instrumental está relacionado à necessidade que o colaborador tem de continuar trabalhando ali. É uma necessidade que ele sente. E, por fim, o comprometimento normativo está relacionado à obrigação moral daquele colaborador em permanecer na organização, né? Só abrindo um parênteses, existem alguns padrões de comprometimento organizacional. Eu posso ter um duplo compromisso, então um compromisso semelhante e alto, tanto com a minha profissão quanto com a organização onde eu estou naquele momento. Um duplo descompromisso, onde eu não tenho compromisso com nenhum dos dois. Um compromisso unilateral com a organização, onde eu me comprometo pouco com a minha profissão, com a minha carreira e me dedico muito àquela empresa. E o unilateral com a profissão, que é o mais comum, né, dentre os dois últimos, eu tenho um comprometimento mais alto com a minha carreira, com a minha profissão, com o meu trabalho, do que com a organização, tá? Então, vamos voltar aos tipos de comprometimento, né? O organizacional afetivo, então, que está relacionado ao desejo da pessoa trabalhar onde ela trabalha, né, no ambiente onde ela está. Então, geralmente, essa pessoa tem a crença e a aceitação dos objetivos daquela organização, uma disposição a mais para se esforçar e um desejo de permanecer ali, né? Então, como possíveis antecedentes desse comprometimento? Alguns microfatores, então, percepção de competência pessoal, autoestima elevada já, escopo do trabalho, comunicação da liderança, etc. E alguns macrofatores, então, oportunidade de crescimento na carreira, né, naquela empresa, um sistema justo de promoções, etc. Então, uma boa percepção de suporte organizacional geralmente está relacionada ao comprometimento organizacional afetivo, tá? Em que a pessoa deseja se manter ali. E, obviamente, que as consequências são as melhores possíveis também. Agora, o organizacional calculativo ou instrumental, em que a pessoa fica naquele trabalho por necessidade, né? Então, na verdade, não é nenhum trabalho, é um emprego, né? Porque provavelmente ela está ali só por conta do salário mesmo, né?
Então, a pessoa faz uma avaliação positiva dos resultados. Então, a posição alcançada ali na organização, ela já tem acesso a certos privilégios, né, benefícios oferecidos, planos de aposentadoria, porque já está há muito tempo na empresa. Então, as consequências dela se desligar da organização vão determinar muitas perdas para ela, né? As consequências vão ser muito negativas, né? E aí, como antecedentes, geralmente, a gente tem inexistência de oferta atrativa de novo emprego, né? Um tempo de trabalho na empresa, como a gente já viu, muito esforço já investido e vantagens econômicas advindas, né, do grande tempo, geralmente. Então, a pessoa, ela não vê muitos benefícios em se desligar daquela empresa, então ela fica ali por necessidade, tá? As consequências são piores, né, bem piores do que aquelas em que o trabalhador permanece, né, no trabalho por desejo. Bem, são as piores dentre os 3 tipos de comprometimento. E por fim, o comprometimento organizacional normativo, em que a pessoa se mantém naquela organização, naquele emprego, naquele trabalho, né, por obrigações e deveres morais, né, uma culpa, um incômodo, uma apreensão, uma preocupação em se desligar, tá? Então, a organização já fez, né, as suas doações para o empregado receptor, que vai se sentir como devedor, né, para a organização credora. E aí, geralmente, como antecedentes, né, para esse tipo de comprometimento, existem a socialização cultural, então pais, familiares ou amigos que enfatizam a importância de ser fiel a uma dada organização, às vezes alguns familiares já trabalharam ali ou ainda trabalham, né? Questão de socialização organizacional, então é uma empresa familiar, por exemplo, o seu líder é o seu pai, e aí existe uma culpa, existe uma dificuldade muito grande em pedir demissão, né? As consequências, elas não são tão ruins como do último tipo de comprometimento, né, do calculativo ou instrumental. Mas elas ainda são piores do que as consequências do comprometimento afetivo, que é onde você se mantém por desejo mesmo, bem? E aí, por fim, gente, as percepções de justiça nas organizações, né? Existem 2 tipos de percepção, no procedimento e na distribuição, tá? Então, no procedimento, né, na distribuição, desculpa, gente, percepção de justiça distributiva, que é mais ligada à distribuição do salário, por exemplo, e nos procedimentos ao meio como se chegam às consequências, né? Então, vamos lá. A do tipo distributivo, ela é mais simples da gente entender. Então, eu tenho o mesmo cargo, o mesmo tempo de organização do que o fulano. E aí o fulano ganha mais do que eu, por exemplo. Então, não há justiça nessa distribuição, né? Agora, nos procedimentos, a gente precisa ter vários parâmetros, né, para a gente conseguir fazer uma análise mais acurada. Então, precisa haver consistência nas regras utilizadas ao longo do tempo. A empresa não pode mudar as regras, por exemplo, de distribuição até de salário, de benefício, a todo tempo, né, porque isso vai gerar insegurança no colaborador. Supressão dos vieses, como eu falei, né, as pessoas que são mais ligadas à chefia, elas não podem ser beneficiadas, né, por vieses pessoais. Transparência nas informações é sempre importante, né? Resultados positivos nas decisões, representatividade dos indivíduos afetados no grupo que toma as decisões, isso é importante. Por fim, a manutenção de padrões éticos e morais, né? Que precisam já estar pré-estabelecidos desde a entrada da pessoa na organização. E aí os vínculos de natureza mais egoística, né, que levam em conta satisfações mais pontuais, estão relacionados à percepção de justiça de distribuição. Então, imagine uma pessoa que ganha pouco, é claro que ela vai se importar, se atentar mais para a injustiça distributiva, né? Para uma pessoa que tem o mesmo cargo, a mesma posição, o mesmo tempo de casa, mesma escolaridade que ela e está ganhando mais, por exemplo. Agora, se a pessoa já ganha bem, ela vai estabelecer um vínculo mais altruístico, né? Ela vai se atentar mais, perceber mais a justiça dos procedimentos, né? Porque ela está mais preocupada com aspectos como a autorrealização, por exemplo. Bem? Então, concluindo, né, vínculos indivíduo-organização bem construídos, administrados por uma liderança eficaz, produzem desempenhos mais satisfatórios e de melhor qualidade. E aí a geração de vínculos se dá sempre numa perspectiva de troca, na qual a organização fornece os subsídios, né, os incentivos econômicos, sociais, o suporte organizacional, como a gente já viu, e recebe de volta as contribuições dos colaboradores, empenho, dedicação, compromisso, cidadania organizacional. E as crenças e afetos dirigidos à organização têm relação direta com as políticas organizacionais baseadas em preceitos objetivos, éticos e, sobretudo, conhecidos, transparentes, como a gente já falou. Bem, essa é a referência bibliográfica utilizada na aula de hoje e eu agradeço muito pela atenção de todos.